Shalom Ubraja. Se você está atento às coisas que o Senhor me mostra, então você foi testemunha desta profecia, Senhor. Eu sei que há pessoas que vão ver isso. E eu podia ver, irmão, como algo entrava aqui. Podia ver, irmão, na Europa. Podia ver algo que se movia nos países da Europa e podia ver uma doença. Deus tenha misericórdia. Vocês têm que buscar ao Senhor. Tem que buscar ao Senhor. Europa. Essas são profecias que vão acontecer ao longo do ano de 2025 e no ano de 2026. Vão implementar um novo plano de confinamento. Senhores, querem nos trancar de novo, assim como você acabou de ver? O Senhor falou comigo sobre um vírus que iria surgir neste ano de 2026 e que iria se espalhar ainda neste mesmo ano. E estamos vendo, literalmente, como essa profecia está começando a se cumprir com esse novo vírus que acabaram de encontrar em uma embarcação. Senhores provenientes dos Países Baixos, que passaram pela Argentina, pelo Chile também, senhores. Isso mostra algo muito, mas muito assustador. E é que se alerta sobre um próximo confinamento que poderia venir, pero voy a decirle lo que el Señor me dijo. Vai acontecer em 2026, no ano de 2027 e no ano de 2028, em 2031, em 2026. E como você viu no vídeo e nos outros vídeos também, eu dizia que vi um grupo de cientistas de la élite hablando para rociar. Uma nação vai receber um novo vírus que será grande, que está para esse ano e que vai acontecer. Tinha o nome desse vírus e que o borrifaram, sabe? Assim como Deus me mostrou e como eu te ensinei. Nessa imagem que você viu, dizem que foi criada, colocada no navio e mandada jogar fora. Eu te conto o que Deus me mostrou nesses vídeos, você pode ver. Porque o profeta sempre está à frente do seu tempo e diz as coisas antes que aconteçam. Ninguém pode me culpar. Ninguém pode dizer que eu falo só depois que isso acontece. Isso é mentira. Temos a prova aí de que nós falamos primeiro e depois é que sai a notícia, depois que o mundo inteiro fica sabendo. Mas o primeiro a saber é o profeta, a quem Deus revela o que tem que revelar. E eu falo nesses vídeos que Deus me mostrou cientistas russos que criavam isso e o lançavam a mando da elite. Porque, irmão, foi Deus quem me mostrou que o vírus saía da Europa, literalmente, e que se espalhava, se expandia. Estão falando de países como Suécia, como Suíça, Grécia, e ainda se discute de onde isso saiu. O Senhor me disse, diga à minha igreja que ore, pois ela tem um antídoto. Olha, esse vírus, essa doença não vai tocar na minha igreja, essa doença não vai tocar nos meus, foi o que o Senhor me disse. Mas para testemunho, Deus permite isso, para testemunho da glória de Deus. Porque o poder está com a igreja, o Senhor me disse que o poder está sobre a minha igreja, o antídoto está com a minha igreja, como orando, jejuando, buscando o rosto de Deus, vigiando para que o Senhor coloque um fim nisso. Eu choro diante de Deus, senhores, para que isso não se espalhe pelo mundo inteiro, mas todos sabemos o que a elite quer, ou seja, não podemos vir aqui e dizer uma coisa por outra. Digo o que Deus me mostrou e agora todos veem. Irmão, Deus é real. O que Ele promete se cumpre e o que fala se manifesta. Mas eu falo porque sei disso muito antes de acontecer, já dissemos nos vídeos, em 2025 você viu, né? Então, agora está acontecendo isso, irmão, chamado de ontavírus, no mundo todo, literalmente, praticamente, senhores, e está se espalhando. Já registraram casos na Argentina, casos no Chile, casos, senhores, em vários países da Europa. E estão isolando as pessoas. Vamos ser sinceros, senhores, isso vai se espalhar. Essa doença consiste em ser uma gripe mortal. Literalmente, é parecido com o que aconteceu em 2020, mas com a exceção de que é uma gripe simples. Mas pode te causar a morte. Por que isso está acontecendo? Porque a elite está tentando erradicar a população. Foi isso que o Senhor me mostrou. Para quê? Para dar lugar, para abrir caminho para uma nova geração sem valores, sem fé, sem crença em Deus, para que Deus
Dessa forma, a população estará mais preparada para aceitar o governo do anticristo. Segundo ponto do que Deus me mostrou. Por que a elite permite essas doenças? Porque há pessoas da elite que têm grandes investimentos multimilionários na bolsa de valores, em ativos. Quando isso acontece, senhores, assim como está acontecendo essa guerra do Irã, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia, o petróleo cai, o petróleo dispara. E centenas de pessoas da elite ganham muito, muito dinheiro com isso, senhores. Porque quando essa doença explode no mundo inteiro, forte a ponto de começarem os confinamentos, se Deus permitir, por amor de Deus, para que isso não aconteça. Sabe o quê? Tem bolsas que disparam e outras que caem. Tem gente que perde muito dinheiro e outras pessoas que ganham. Eu não sei nada sobre trading, mas as pessoas que entendem de trading podem confirmar o que estou dizendo. E isso faz parte do porquê, irmão. A elite permite, planeja essas coisas. Estou falando coisas muito sérias. Claro, é um juízo de Deus que Deus permite, mas foi criado pela elite. Por quê? Porque foi isso que Deus me mostrou. Falo com prova, que é o vídeo em que falei antes de tudo isso acontecer, pois é muito fácil. Agora vão aparecer 30 mil opinadores para falar, 30 mil disparates, 30 mil perseguidores para falar, 30 mil loucuras, gente que nem sabe onde está. É fácil vir falar quando as coisas acontecem, eu falo antes de acontecerem e tenho a prova disso. São os vídeos, graças a Deus, que existem as redes sociais, que tudo fica registrado e a internet não esquece. Estão aí os vídeos onde gravamos, e com tempo, com data, com tudo, que isso ia acontecer este ano e Deus me mostrou de onde vinha. Eu disse, olha, um vírus que veio da Europa no ano passado vai deixar de ser comentado? Por quê? Porque Deus é real. Nada nem ninguém vai ter escapatória, nem vai poder dizer que Deus não falou, que não ouvi. Porque há gente que não está acreditando e sei que há um pequeno remanescente que ora por mim. Eu agradeço muito a vocês, porque vocês são parte do motivo pelo qual o Senhor ainda me mantém aqui, por suas orações, por seus clamores. Mas tenho que ser sincero, senhores, tenho que dizer a verdade. Há muita gente que não acredita, há muita gente que nem sabe onde está. Mas eu continuo buscando a Jeová, continuo adorando ao Senhor, continuo falando o que Deus quer que eu fale, e serei sincero, serei extremamente sincero. As coisas que estão acontecendo no mundo inteiro são para que nós estejamos cada vez mais perto da presença de Deus, são para que nós estejamos cada vez mais apegados à vontade de Deus. Porque dias difíceis e dias intensos estão por vir. E são tempos como nunca se viu, como poucas vezes se viu, como não se vê há muito tempo. E muita gente, irmão, vai correr para implorar, para buscar um toque de Deus, mas não vai conseguir, porque já vai ser tarde demais. Eu falo o que vi, eu falo o que ouvi da parte de Jeová, comunico isso ao povo. Eu já disse para você que tentaram me silenciar, tentaram me calar, porque Deus me entregou coisas muito fortes e muito sobrenaturais. E assim como silenciaram Fran Soares, como silenciaram muitos homens de Deus. Porque essa coisa de silenciar vem de origens antigas, onde queriam silenciar Moisés, queriam silenciar o guarda romano que disse que Jesus ressuscitou. Disseram para ele não falar. Será que sumiram com esse homem? Tentaram silenciar Paulo e Silas por libertarem uma jovem possuída, já que a elite não queria que as pessoas despertassem. Então, quiseram me silenciar porque Deus me usa no profético para expor planos da elite, os quais não foram realizados. E Deus já me dá isso com uma direção exata. Então, irmão, a elite quer me fazer desaparecer, mas por que não fizeram isso? Porque Deus é mais poderoso. Mesmo estando diante de mim, não me veem. Mesmo com mãos e pés, não conseguem me tocar ou alcançar. Porque o Senhor me tornou invisível e cegou eles para que não me vejam, como fez com Eliseu então. Você sabe que estamos nos últimos dias e Cristo exige arrependimento das pessoas. Infelizmente, senhores, muitos vão morrer, muitos vão morrer. Alerta! Conte isso, mande este vídeo para um amigo, mande este vídeo para um familiar, para um irmão, porque infelizmente, irmão, muitas pessoas vão falecer, vão perecer por não ouvir a mensagem de Deus.
Eu sempre digo Isaías. O Senhor perguntou: quem acreditou em nossa mensagem e sobre quem ela foi revelada? O braço de Jeová. Muitos não creram na mensagem de Deus, mas a Bíblia diz que o braço de Jeová não foi encurtado. A mão de Jeová continua se manifestando em todas as nações e ninguém vai ter desculpa pelo que Deus está fazendo. Mandaram buscar Eliseu para tentar silenciá-lo. Sabe por quê? Porque a Eliseu, Deus revelava as coisas antes que acontecessem. A João Batista o silenciaram porque profetizou coisas que iam contra os interesses de pessoas poderosas. O mesmo está acontecendo comigo. Como Eliseu, estou profetizando coisas antes que aconteçam, expondo planos da elite como João Batista. Estou mexendo com interesses de pessoas poderosas, pessoas que pertencem à elite, pessoas que são tentáculos do povo e, obviamente, senhores, a elite não convém que nosso conteúdo se torne viral. Graças a Deus por esse público que sempre se mantém alerta, orando por mim, acreditando, assistindo aos vídeos, compartilhando, dando like, obrigado. Mas a verdade é, senhores, que até me silenciaram. Várias páginas. Eles fizeram com que, quando criei minha página no começo, meu TikTok, tudo, literalmente, todo dia, meu conteúdo era assim, mais de 4 milhões de visualizações por dia, todo dia, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Chegou até a alcançar 10 milhões ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Por quê? Porque um único vídeo meu, em um só dia no Facebook chegava, a quase 200 mil curtidas e o que menos tinha, 10 mil, 20 mil curtidas. Agora não é mais assim, caiu um pouco mais. Por quê? Porque querem me silenciar. O mesmo no TikTok é menos, mas é a mesma coisa. Mas não vamos nos calar. Tem muita gente que posta nosso conteúdo, eu não vou me calar. O diabo está me perseguindo, levantando falsos testemunhos contra mim, colocando pessoas que nem sabem onde estão para atacar meu ministério. Pessoas que falam de forma incoerente e mentirosa, me acusando de coisas que não são verdade. Não vou me calar, repito, pois maior é quem está comigo do que quem é contra. E oba, irmão, isso evidencia o chamado que ele me fez toda vez que se cumpre uma profecia da qual ele me mandou falar. E que bom que existem as redes sociais, que bom que existem o Facebook, o YouTube, o Instagram, o TikTok, porque ali está comprovado toda vez que eu posto um vídeo. E se cumpre no ano que vem a glória de Deus. Porque aqui a gente fala claro, aqui a gente fala com data, com nome, com sobrenome, para que ninguém possa negar. Depois que as coisas acontecem, porque tem muitos ignorantes que dizem, eu não vi o vídeo, ele fala depois que as coisas acontecem. Não é assim. No meu canal do YouTube eu posto tudo antes de acontecer e para isso eu tenho prova, a glória de Deus. No YouTube, você não pode entrar para editar nada. Lá você não pode editar. E que ele coloca os vídeos e coloca que com o tempo isso é incoerência. Meu filho, primeiro investiga. Antes de sentar numa câmera, ficar falando besteira pra galera, gente, não tenho o que falar. Mas eu entendo vocês. São pessoas que estão buscando visualização, seus 15 segundos de fama, que estão buscando seus 10 pesos para comer. Mas que triste, que tenha gente que não tenha temor de Deus, que sejam zombadores, que façam essas coisas, sabe para quê? Para comer? Paulo diz para ter cuidado, que os zombadores são assim. Esse é o comportamento de alguns homens nos últimos tempos. Serão zombadores, amantes de si mesmos, não vão respeitar as coisas de Deus. Porque no final, Paulo diz que essas pessoas trabalham para o seu próprio estômago. Tudo o que fazem pensando no estômago. São capazes de fazer qualquer coisa, para ter 1000 visualizações. Então, é aqui que temos que orar. É aqui que temos que clamar, buscar a Deus, buscar ao Senhor e entender, que estamos nos últimos dias, que estamos nos últimos tempos, que estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Que o diabo quer silenciar. Satanás quer silenciar os homens e as mulheres de Deus. Então é tempo, de caminhar e saber que estamos nos últimos dias. É tempo, de levar a sério as coisas de Deus. Porque estamos vendo os cumprimentos proféticos da palavra, Mateus 24 e profecias do Apocalipse, que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas nem todo mundo, infelizmente, vai ter o discernimento para saber que o que está sendo falado vem da parte de Deus.
Infelizmente, há pessoas que o próprio Deus já entregou à perdição porque não creram. Uma pessoa não precisa fazer nada para ser desclassificada da salvação. Basta apenas não crer. E é aqui que se cumpre o que a Bíblia diz, que quem não crê já está condenado. Então eu continuarei falando o que Deus me falou, o que Deus me diz. Vocês têm sido testemunhas, as pessoas que acompanham o nosso conteúdo, nossas profecias, nossas pregações. Nós, no mundo inteiro, irmão, temos dado profecias para os 4 continentes, onde vimos as profecias se cumprirem, profecias na África que se cumpriram, na Europa, no Oriente Médio, que foram testemunhas do cumprimento, irmão, do que Deus tem me falado. Mas, repito mais uma vez, nem todo mundo está apto, nem é para a salvação, somente o que o Senhor disser, o que o Senhor quiser. E é aqui que há pessoas, irmão, que infelizmente não vai acreditar, irmão. Não vai acreditar porque foi o próprio Deus que o cegou. Mas você não se preocupe com essas pessoas. Você que crê, compartilhe, curta, envie para alguém e inscreva-se neste canal, se ainda não se inscreveu, para não perder nosso conteúdo profético. Tudo o que Deus me mostra é pela Bíblia. Nunca saímos da Bíblia. Cada coisa que Deus me mostra é pela palavra. Na verdade, muita gente me diz que isso não é profecia, porque se já está escrito, ou seja, não é nada novo, está escrito. Claro que eu tenho que falar com base no que está escrito. Deus nunca vai mostrar a um profeta verdadeiro algo que não está escrito. Tudo o que Deus mostra ao seu profeta é pela Bíblia, é baseado na palavra. Por exemplo, Mateus 24 é o mesmo Apocalipse, mas está detalhado, então, o que Deus me mostra do Apocalipse de Mateus 24. Ele me mostra, mas me mostra com uma direção, me mostra com um detalhe especial, específico. Por quê? Porque isso é bíblico. Então, infelizmente, como eu disse, agora tem gente que o próprio Deus cegou, para que a verdade do Evangelho, do Espírito Santo de Deus, não resplandeça para eles, diz a Bíblia, porque Satanás o cegou. E se perdem então essa doença, irmão, que já está repercutindo e levantando alertas na OMS, levantando alertas em todas as entidades médicas e sanitárias do mundo, é para ficar alerta, irmão. O povo de Deus orando, porque o povo é quem tem o antídoto. Como? Com a oração, com o jejum, com o clamor. Porque Deus me disse, meu povo orará e eu o ouvirei. Meu povo clamará e eu vou responder. Povo de Deus, clame. Porque estamos prestes a entrar em um tempo de prova tão forte, onde vai se saber quem é de Deus e quem não é de Deus, quem são os chamados e quem não são os chamados, quem são os escolhidos e quem não são os escolhidos. O Senhor está avisando e dando às pessoas um tempo para que o busquem, para que se voltem para Ele, para que entendam que estamos nos últimos dias. Mas há pessoas, repito mais uma vez, que não só não acreditam, como também não têm nenhuma, mas nenhuma, nem intenção de se voltar para Deus. A Bíblia diz: deixe o homem ímpio os seus pensamentos e o homem iníquo o seu caminho. Volte-se para Jeová, que terá misericórdia dele e o perdoará. Mas agora está aí. Não querem se voltar para Deus, não querem se humilhar, não querem buscar o seu rosto, porque são pessoas que estão fora da graça do Senhor. Então, irmão, Deus me mostrou isso para que o povo de Deus ore, para que o povo de Deus clame. Porque estamos nos últimos dias, dias difíceis, dias adversos. Quem poderá livrá-la? Somente aqueles que entendem a responsabilidade da palavra do Senhor. Repito mais uma vez: quem creu no anúncio de Deus? E sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Será que alguém pode me dizer sobre quem se manifestou? Porque a verdade é que o braço do Senhor não foi encurtado. Todo mundo viu a manifestação, porque existem as redes sociais, as pessoas viram meu vídeo, as pessoas viram que Deus fala, que Deus é real, que ainda existem profetas, mas há pessoas que não creram na mensagem. E é aqui que o povo de Deus tem que clamar pelos perdidos, pelos incrédulos, não por pessoas que persistem no pecado da incredulidade, dizendo que são cristãs. Não, essa pessoa já foi entregue à perdição por Deus, pois a Bíblia afirma que não há mais sacrifício quando alguém reincide no mesmo erro.
mas sim uma expectação do juízo do Senhor que espera por esse tipo de pecados recorrentes? Estou falando da pessoa que ainda está cega, que precisa ser liberta, que quer ser liberta, mas está presa a essa pessoa. Deus terá misericórdia, pois eles creem e querem, mas não conseguem. Por isso, devemos orar por essa pessoa, para que Deus os liberte, para que Deus os ajude, para que Deus, irmão, os tire dessa situação. Desse nível de juízo, desse nível de força sombria que está segurando eles. Eu continuarei falando tudo o que Deus colocar na minha boca, irmão. Cada coisa sobre o futuro que Deus me mostrar, para edificação, para exaltação e para levantamento, para força. Irmão do povo de Deus, eu vou dizer porque o povo de Deus, irmão, é todo Israel, o Israel espiritual. Quem são os israelitas espirituais? Diz o apóstolo Paulo. Aqueles que têm fé, Paulo diz que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm fé, que creem. Diz o apóstolo Paulo. Então Deus, irmão, colocou em mim essa responsabilidade a qual eu não vou largar. Porque um zombador que não sabe nem onde está, porque um palhaço, porque uma palhaça, porque um instrumento das trevas. Venha, irmão, fazer disso uma zombaria, fazer disso, irmão, um show de redes sociais. Não, essa é a natureza deles, são gente de esgoto, são carniceiros. Minha natureza é ser um profeta, escolhido por Deus para alertar, para avisar sobre o perigo. Deus me escolheu como um atalaia, e é isso que venho fazendo há vários anos, avisando sobre o perigo como atalaia de Jesus Cristo. Eu não vou me calar, ninguém vai conseguir me calar, porque eu continuarei falando, eu continuarei dizendo o que Deus está me dizendo. Não há medo, não há temor, o Deus que me apoia e minha equipe irão até as últimas consequências. Para levar o evangelho da verdade a cada pessoa que está me assistindo através da mensagem da palavra do Senhor e do ministério que Ele colocou em minhas mãos de profecia. As pessoas terão que ser testemunhas do poder do Senhor. Para que as pessoas entendam que Deus é real e que com Deus não se brinca, que Deus não é motivo de zombaria. Irmãos, peço que curtam o vídeo, compartilhem com um amigo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Que Deus te abençoe e guarde. Shalom Ubraha. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom, shalom, shalom.